Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é a privatização da Sabesp e o que mudou no abastecimento de água em São Paulo. Então vamos lá, meus amigos. A privatização da Sabesp, que foi concluída em julho de 2024, marcou uma mudança profunda na forma como a água vai passar a ser tratada em São Paulo. Então a nossa água aqui, ela vai deixar de ser gerida como um serviço público aí essencial e vai passar a ser administrada como uma mercadoria. E claro que ela agora vai ser submetida a essa lógica aqui do lucro financeiro. E antes da privatização, a Sabesp operava dentro de um modelo contraditório, mas que era claro aqui, que a água era entendida como um direito social. E esse direito, então, era prestado por aquele monopólio estatal. Só que com a entrada aqui do capital privado, e eu vou desenhar uma gravatinha aqui para ilustrar o capital privado, parece um ET, mas é uma gravatinha, esse princípio agora vai ser substituído por outro princípio. Porque, logicamente, que a prioridade vai ser a valorização aqui do investimento. O pessoal quer ver isso aqui trafegando e quer ver um cifrãozão no final do processo. Outra prioridade também vai ser o desempenho do mercado financeiro. Arquitetura greco-goiana aqui para simbolizar o mercado financeiro. Então, minha ideia com esse vídeo é analisar o que aconteceu com o saneamento ali em São Paulo entre 2024 e 2025, após o Grupo Equatorial Energia assumir o controle da companhia. Então, a gente vai analisar tudo isso aqui no detalhe. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Felipe Bolha, eu sou um dos fundadores da iGreen e o objetivo da iGreen é catalisar a sustentabilidade nos ambientes construídos. E para isso a gente atua das seguintes formas: com educação para pessoas comuns e profissionais da construção. Inclusive, durante o mês de janeiro, a gente tem uma condição especial no nosso Green Pass, com mais de 30 treinamentos, onde você adquire 1 ano de acesso e obtém acesso vitalício. O link dessa condição especial está aqui na descrição. E também nós realizamos projetos de construções sustentáveis e consultorias também. Ou seja, se você quer economizar água na sua edificação, nós temos consultorias especializadas para isso. E também consultorias para produtos da edificação. Ou seja, tem um produto, quero tornar ele mais sustentável. É isso que a gente faz como iGreen. Então, sustentabilidade de verdade, sem ladainha. E lembrando também, deixa o like aqui já pro vídeo e se inscreve no canal para não perder aí os próximos. E vamos continuar. Então, a forma como a Sabesp foi privatizada vai revelar mais do que uma simples mudança ali de controle. Ela vai mostrar como o capital financeiro vai se apropriar de empresas públicas ali já estruturadas e vai usar mecanismos legais para transferir a riqueza coletiva para algumas mãos ali privadas. Então, em julho de 2024, o governo do estado de São Paulo vai realizar ali uma oferta pública de ações que vai movimentar cerca aqui de 14,7 bilhões. E aí o governo do estado, então, vai reduzir sua participação da Sabesp de 50,3% e vai cair agora para 18,3%. E claro que, então, o controle ali efetivo da empresa foi perdido nesse processo todo. Só que o ponto central, meus amigos, não está na venda, está no preço. Porque a Equatorial Energia, que eu já comentei antes, que foi escolhida ali como aquela investidora estratégica, ela vai comprar aqui 15% das ações e vai pagar aqui R$ 67,00 por ação. Então tá escrito aqui em cima também, o valor pedido para cada ação foi de 67, enquanto o preço dos papéis no pregão já era de R$ 87,00 cada. Aí na semana da reportagem estava 110 e se eu analisar aqui no dia de hoje tá R$ 132,00. Mas assim, eu nem quero considerar isso aqui, tá? Eu quero considerar essa diferença só de 67 para 87 cada. Porque essa diferença aqui não foi um detalhe técnico ali, nem um desconto normal. Essa diferença aqui, meus amigos, já representou uma transferência de riqueza gigantesca para aquele comprador privado ali. Então, estimativas vão apontar que essa subprecificação aqui, ela já gerou um ganho financeiro de mais de 4 bilhões para a Equatorial. Então, a Equatorial já vai levar 4 pila aqui, chamar bilhão de pila é muito bom, é o mindset que eu estou criando aí para chegar nos bilhões, mas eles vão ganhar esses 4 bi aqui, meus amigos, sem que nenhum investimento tenha sido feito aqui na empresa. Então os caras não fizeram nada aqui. Só que você acha que esse padrão aqui é novo, algo que eles criaram agora? Obviamente que não, porque em processos de privatização, o Estado vai costumar assumir dívidas antigas, ele vai organizar a empresa e vai entregar ali limpinha para o setor privado, e muitas vezes com valor abaixo do mercado. Então esse lucro extraordinário aqui vem logo
da largada. E nem tô falando disso aqui, né? Vamos esquecer isso aqui para ficar mais tranquilos. E outro ponto importante também vai ser a ausência de uma concorrência ali real, porque empresas como a EGEA, que está aqui na tela, a Votorantim também e a Veolia aqui, eles vão desistir do processo. Então a Equatorial aqui, ela vai ficar como a única candidata relevante. E então só isso aqui, meus amigos, já desmonta aquele argumento de que a privatização traria ali uma competição e uma eficiência, porque o resultado vai ser a criação de um monopólio privado que vai ser regulado. Então essa Sabesp aqui, meus amigos, ela não deixou de ser um monopólio, ela só vai trocar agora de dono. Só que a entrada da Equatorial na Sabesp não foi pensada apenas como uma operação ali de saneamento, ela faz parte de uma estratégia financeira mais ampla ali da holding, porque para viabilizar a compra e reduzir ali o seu nível de endividamento, a Equatorial vai colocar à venda ativos considerados ali menos rentáveis. Então eles vão vender aqui a concessionária de saneamento do Amapá, vão vender também parques eólicos aqui da Ecoenergia. Então isso mostra que a Sabesp foi escolhida como um ativo ali central desse grupo. E aí dentro dessa lógica, a Sabesp vai passar a funcionar como uma espécie de vaca leiteira, porque a demanda da água, meus amigos, ela é estável, ela não vai depender aí de um ciclo econômico. As pessoas continuam consumindo água mesmo quando a renda delas cai ou o preço sobe. Então isso garante ali um fluxo de caixa previsível, e isso é ideal para sustentar outras operações financeiras e também o pagamento de dividendos. E a própria direção da Equatorial vai deixar claro que o objetivo ali é transformar a Sabesp em uma plataforma nacional. Ou seja, isso significa que o caixa gerado aqui em São Paulo, ele vai poder ser usado para financiar a expansão em outros estados aí, outros setores também. Então as decisões locais, elas passam a servir uma lógica corporativa mais ampla. E relatórios de agências de risco vão confirmar essa leitura, porque projeções vão indicar o aumento do endividamento da Sabesp ali nos anos seguintes à privatização. Então esse dívida bruta EBITDA daqui de 2,6, isso vai mostrar aqui quantos anos a empresa vai levar para pagar suas dívidas usando o dinheiro que ela gera com sua operação. Só que agora a gente vai ter uma superação desses níveis aqui de setembro de 2024. Para 2026, a projeção é que chegue acima de 3,5 vezes. E parte desse endividamento a mais aqui não está ligada apenas a obras, mas a essa necessidade de remunerar os acionistas. Então pensa aqui, a gente tem a Sabesp, tá aqui a portinha dela aqui, e ela vai sofrer agora uma tensão permanente, porque de um lado a empresa precisa investir em rede, certo? Um Rzinho de rede aqui, precisa investir também em reservatórios, precisa investir em produção de água, e tudo isso aqui são obras caras e de longo prazo. Só que, por outro lado, ela também precisa gerar caixa rápido para pagar ali os dividendos dos acionistas. E essa contradição, ela vai passar a estruturar agora toda a gestão dessa empresa. E após a privatização, o controle da Sabesp vai ficar concentrado aí de forma muito clara, porque a gente vai ter aqui a Equatorial Energia, que eu já comentei antes aí, logicamente, que vai exercer o controle efetivo aqui da empresa, ela vai definir as estratégias, ela vai indicar a diretoria que ela quer aqui, e ela vai dominar também o conselho da administração. Aí a gente vai ter também o estado de São Paulo aqui, vou escrever um SP aqui para simbolizar isso, e ele se tornou então um acionista minoritário. Então ele vai ter uma parte desse resultado, vai ter um poder ali limitado e vai ter um poder ali meio que simbólico, não vai servir para muita coisa a mais. E vai ter também o nosso mercado financeiro aqui, meus amigos, que aqui daí já vai ser composto por fundos, vão ser investidores privados também, então eles estão focados na valorização da ação e nos dividendos ali que vão pingar para eles. Mas tem alguém que ficou de fora aí, quem que você acha que é? Vou te dar o tempo que eu tô falando aqui para você pensar. É você, logicamente, você tá de fora aí. Você não vai entrar nessa comigo não aqui. Tô brincando, eu também não vou entrar nessa. Mas enfim, os trabalhadores aqui, eu, você e o resto do Brasil, a gente vai ficar também excluído de qualquer espaço de decisão. E a gente vai ficar sujeito aqui então a essas novas políticas de gestão e de reestruturação. É importante dizer que São Paulo, ele vai ter aqui a Golden Share, que a gente chama. Então isso aqui funciona mais como um instrumento político ali do que um mecanismo real de controle.
controle. Então ela vai permitir aqui uns vetos pontuais sobre nome, sede da empresa, mas se alguém decidir pintar a fachada aqui de laranja, de roxo, o governo não vai poder decidir isso. Se o pessoal decide aqui demitir uma galera em massa aí, mandar um monte de gente embora, também não vai poder decidir. Se vai ter uma decisão, se um bairro vai ficar sem água, não vai poder decidir também, mas vai poder decidir aqui, por exemplo, se a Sabesp quiser mudar o nome aí para Sabesp Premium Water Experience, por exemplo. Aí ela vai poder decidir. Então eu estou brincando aqui para mostrar que na prática o Estado de São Paulo abriu mão do planejamento estratégico e do saneamento para ficar restrito a esse papel regulatório que vai ser frágil e vai ser ali reativo. Os caras vão falar coisa que eles vão falar, tá bom, tem que ver isso aí. E aí após a privatização, a mudança mais rápida e visível vai acontecer no trabalho. Porque pensa comigo, em setores regulados como o saneamento, onde esse aumento nas tarifas gera desgaste político, qual que é a forma mais imediata de elevar o lucro? A forma mais imediata vai ser reduzir o custo da força de trabalho, porque você não quer ficar aumentando o preço ali e ficar arrumando encrenca. Então eu baixo aqui o custo da força de trabalho, pouca gente vai discutir isso e sucesso total. E isso pode acontecer de algumas maneiras aí. Ou você corta os salários do pessoal, ou você corta os direitos do pessoal também, ou você pode fazer outra coisa, você pode fazer elas trabalharem mais. E aí a gestão privada da Sabesp vai operar exatamente dentro dessa lógica. Então, já quase queimando a largada ali, a empresa já vai implementar sucessivos planos aí de programas de desligamento voluntário dirigido. E oficialmente era facultativo alguém aderir a isso. Mas se o pessoal não está aderindo muito não, o processo vai começar a ser marcado por muita pressão. E segundo denúncias do sindicato, o PDV aqui vai ser aplicado de forma seletiva. Então, os principais alvos vão ser áreas estratégicas, aquelas que concentravam conhecimento técnico e a memória operacional da empresa. Então vai ser aqui jurídico, vai ser almoxarifado, vai ser a galera da TI e vai ser também o atendimento ao cliente. E aí o discurso empresarial vai tratar esse processo como uma modernização. Só que o relato dos trabalhadores vai mostrar outra realidade. Esse chamado voluntário vai vir acompanhado ali daquela velha chantagem institucional. Ou vocês aderem agora, ou a empresa dá um jeito depois. Isso não é liberdade de escolha, é coação. Então vai ter assédio moral, vai ter isolamento profissional, vai ter ameaças de transferência e vai ter também aquela criação de ambientes hostis para forçar a saída. Então, na prática, esse chamado PDV aí vai funcionar como um plano de demissão obrigatória que é disfarçado. E o objetivo era substituir os funcionários concursados, aqueles que têm estabilidade e um alto nível técnico, e a ideia é colocar trabalhadores terceirizados no lugar, ou aqueles com contratos mais frágeis ali e salários menores. Só que em agosto aqui de 2025, essa política vai se tornar ainda mais explícita. Então vão ter demissões diretas na Baixada Santista, também na capital, e inclusive em setores críticos ali da operação. E a justificativa oficial vai ser baixa produtividade. Pô, vocês estão com o mindset baixo, não estão acordando 5 da manhã, não estão tomando banho gelado. Então quando a gente fala baixa produtividade, é um critério vago ali e subjetivo, e que geralmente é usado para legitimar esse enxugamento do quadro. Então é sempre aquela coisa, grandes acusações necessitam de grandes provas, e isso não foi mostrado. Então essa ruptura quebra aquela cultura histórica ali de estabilidade operacional da Sabesp e vai fragilizar toda a capacidade técnica ali da empresa. E amigo e amiga, eu já falei sobre isso lá no nosso vídeo sobre a Enel, que a substituição do trabalhador direto por esse terceirizado, ele tem muitos efeitos que vão além do custo imediato, porque grande parte da rede de água e esgoto de São Paulo não está totalmente mapeada ali em sistemas digitais. Então o funcionamento real do sistema, ele depende do conhecimento acumulado pelos técnicos de campo. Pensa nas tarefas que você faz, por exemplo. Aquele ambiente que você sempre trabalha, a repetição das tarefas, isso gera um aumento de eficiência. Só que quando esses trabalhadores são desligados, esse conhecimento vai se perder. E os dados financeiros aqui do terceiro trimestre de 2025 já vão indicar os efeitos dessa escolha. Então houve aqui uma espécie de surpresa negativa.
porque as despesas com serviços terceirizados apresentaram um aumento, apresentaram uma volatilidade também e vão contrariar aquela promessa de redução de custos. Então, nesse trimestre, o que observamos é alguma volatilidade nas despesas de outsourcing. Então, aqui é um guia de investimento aí da XP, mas isso aqui sugere um retrabalho, sugere falhas operacionais também e essa necessidade de contratações emergenciais para corrigir erros. Ou seja, o trabalho terceirizado ele pode ser mais barato por hora, mas ele pode ser mais caro no resultado final. E claro que a terceirização também vai fragmentar a força de trabalho. Então, trabalhadores terceirizados eles vão ter menos proteção, vão ter maior rotatividade e vão ter também maior dificuldade de organização coletiva. Então, isso enfraquece o sindicato e reduz a capacidade de resistência interna. E em 2025, o aumento ali de acidentes e mortes entre os trabalhadores terceirizados também foi denunciado ali para o Ministério Público do Trabalho. Então, essa chamada eficiência financeira, ela passou a ser paga também com a saúde e com a vida de quem vai atuar nessa ponta do sistema. Então, o risco operacional que antes fazia parte do balanço da empresa vai ser transferido agora para o corpo do trabalhador. E aí a contradição mais visível desse período aí pós-privatização vai acontecer no abastecimento da água, porque a promessa central dessa nova gestão era garantir segurança hídrica. Mas o que você acha que vai acontecer em 2025? Vai acontecer o oposto. Então, em 2024 aqui, o governo do estado vai afirmar publicamente que não haveria crise de abastecimento após a privatização. E essa promessa não vai se sustentar. E aí, moradores da região metropolitana de São Paulo, eles vão enfrentar interrupções ali prolongadas no fornecimento de água. E o impacto não vai ser igual para todo mundo, porque claro que a falta da água, ela vai seguir esse mapa ali da desigualdade urbana, porque bairros periféricos e cidades dormitório como Osasco aqui e outros distritos da zona sul da capital, eles vão ficar dias sem água, inclusive durante o período de Natal. E claro que em contraste, os bairros centrais de maior renda vão manter o abastecimento regular. E essa diferença aqui não foi acidental, ela resulta da forma como a empresa passou a operar a rede, porque a principal técnica utilizada foi a intensificação ali da redução da pressão. Então, na teoria aqui, essa redução noturna de pressão, ela vai servir para diminuir os vazamentos, que pensa menos pressão correndo aqui, menos essas coisas pode abrir aqui, certo? Aqui, etc. Só que na prática, nesse ano, essa redução vai passar a ocorrer também durante o dia e vai ocorrer também com intensidade maior. E aí pensa só, se tem áreas aqui mais altas, áreas mais precárias também, colocando aqui um símbolo de áreas precárias, ou também regiões com caixa d'água que são pequenas aqui, aquela água que não tem pressão simplesmente não vai chegar. Então, se tu tem uma casinha aqui, meu amigo, talvez esse tenha sido o seu problema e não vai ter nenhum aviso adequado e nenhuma comunicação clara com a população. Então, o corte não era formal, mas o efeito vai ser o mesmo. Então, vai ter aqui o que a gente chama, meus amigos, de gestão da escassez. E se você consegue, então, fazer uma gestão de escassez, você pode fazer isso, obviamente, de forma seletiva. Então, em regiões aqui que tem um maior poder econômico, por exemplo, ou um poder político maior, a água vai continuar chegando aqui. E onde vai ter menos capacidade de pressão, a torneira vai secar, então. E aí, como desgraça pouca é bobagem, a forma como os mananciais vão ser operados ao longo aí desse último ano de 2025, isso vai mostrar uma gestão no limite aí do risco. Então, o Sabesp descumpre metas de redução de perdas de água na Grande São Paulo por 2 anos seguidos. Represas têm pior nível desde 2015. E aí, o sistema Cantareira aqui do Alto Tietê, eles vão operar com um pouco mais de 20% aqui de capacidade. Mais órgãos técnicos aqui como o Arcesp, eles vão identificar um déficit significativo entre oferta e a demanda. Então, o SP Águas indicou um déficit de 8,23 metros cúbicos por segundo. E aqui a gente consegue ver o volume dos reservatórios. Então, Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia e etc. E aqui, meus amigos, nós temos um nível de atenção. Esse é o nível de atenção aqui. Dá uma olhada no nível que tá tudo aqui embaixo. Então, em azul aqui os volumes de 2021 e aqui os atuais de 2025. Então, quase todos aqui mais baixos, com exceção aqui de Guarapiranga. E aqui em 40 tá o nível de alerta, em vermelhinho tá o nível crítico e aqui emergência. Então, Rio Claro está em emergência. Cantareira e Alto Tietê estão em níveis críticos. Outros aqui estão um pouco mais altos, mas todos estão
aqui abaixo da faixa de atenção. E no pouco mais para a lateral direita, a gente vê o mesmo cenário aqui nesses outros reservatórios também. Só que mesmo assim, a resposta da empresa vai ser principalmente ali reativa. E em vez de investir de forma preventiva ali em novas fontes de produção de água, que vão ser obras caras, vão ser lentas, com retorno financeiro de longo prazo, e a gestão vai priorizar esse controle da demanda, tanto por meio de cortes indiretos ali em certas regiões e também a redução da pressão. E esse tipo de operação aqui, ele vai preservar o caixa no curto prazo, mas ele vai aumentar aqui, meus amigos, o risco sistêmico. Eles vão contratar ali um pessoal para fazer dança da chuva para chover mais. Então ela vai passar a depender dessas chuvas e operar sem margem de segurança. Então o sistema vai funcionar naquele modo ali no limite. Vai funcionar meio impossible situation ali do Jack Bauer. Não sei se vocês pegaram essa referência aí. Outro argumento central da privatização era a promessa de reduzir perdas por vazamentos e fraudes. E os dados de 2024 e 2025 mostram que isso não aconteceu, porque em 2021 tinha uma média diária de 248 litros de perda por ligação, ou seja, por endereço atendido. Só que o número foi de 266 litros por ligação. E aí em 2023 então vai ter essa meta de reduzir a perda para 245 litros diários, e o resultado real de 2024 vai ser aqui então 262 litros. Então teve uma leve piora em relação aos anos anteriores. A média nacional aqui é de 29,4% de perdas, e ainda isso vai ser melhor que a média do Brasil, que chega a 37,8%. E a razão de descumprir com essa meta aqui ela é muito simples, porque reduzir perdas físicas vai exigir também obras pesadas. Vai ter que trocar rede antiga, vai ter que abrir vala, vai ter que interditar a rua também, e vai ter um investimento alto nessa infraestrutura enterrada. Então esse tipo de obra é caro, é demorado e é pouco visível também. Só que por outro lado, meus amigos, combater perdas comerciais, por exemplo, aqui perdas por fraude, né, o consumo não autorizado, ali o medidor não faturado, o consumo não medido, combater tudo isso vai gerar um retorno financeiro rápido. Então a instalação de novos hidrômetros e sistemas de medição, isso vai aumentar o faturamento quase que de forma instantânea. Então a gente vai ter uma tendência aí clara, porque a gestão priorizou ações que vão aumentar a receita e ela adiou investimentos estruturais que não vão gerar lucro no curto prazo. E o resultado disso vai ser contraditório, porque os vazamentos vão continuar visíveis nas ruas, enquanto a conta de água ela vai aumentar para o consumidor final. E após a privatização, a Sabesp passou a divulgar números aí elevados de investimento. Então, desde o seu primeiro ano aí sob esse controle privado, a empresa vai anunciar cerca de 10,6 bilhões em aportes. Santos aqui 7,5 bilhões. E para 2029 aqui, vão ser falados em investimentos ainda maiores aqui, 70 bilhões. Só que esses números, meus amigos, eles precisam ser lidos aí com cuidado, porque o sindicato aqui vai identificar uma mudança na forma como a empresa passou a apresentar os seus resultados. Então, em vez de falar em novas ligações ou quilômetros de rede instalada, a Sabesp vai usar o termo aqui novas economias. E pensa assim, uma ligação é a conexão física entre um imóvel aqui e a rede pública aqui. Então vai ter o nosso tubinho aí. Então uma economia é apenas uma unidade de consumo faturável. Só que se isso aqui vir um prédio, por exemplo, com 100 apartamentos, vou botar uns andares aqui para ilustrar isso, a gente vai ter ainda essa mesma ligação aqui, apenas uma ligação, mas agora a gente vai ter 100 economias. Então uma ligação, 100 economias aqui. Então essa mudança aqui, meus amigos, permite inflar estatísticas de universalização sem expandir a rede para áreas que ainda não foram atendidas. E quem que você pensa que vai ser? Vão ser lá longe, as periferias isoladas, né? As casinhas lá longe, ó, a gente está vendo lá no horizonte. A gente vai ter áreas rurais também e a gente vai ter também ocupações informais. Então, nesse caso, conectar mais economias em regiões já urbanizadas, pensa, vai ser muito mais fácil aqui. Então, isso vai custar muito menos e vai gerar um retorno muito mais rápido. Então, os acionistas vão olhar para isso aqui e vão falar, não estou interessado. Isso aqui vai contra as nossas métricas aí de sucesso. Isso aqui não é produtivo e nós precisamos ser uma empresa produtiva. Então, dessa forma, a empresa vai cumprir metas no papel, enquanto regiões com maior dificuldade técnica aqui, eles vão continuar sem atendimento adequado. E claro que vão ter obras em andamento, como intervenções na Baixada Santista, vão ter interligações entre sistemas também. Só que se a gente for olhar essa aceleração dos processos de contratação, que é vendida como eficiência, vai ocorrer ao mesmo tempo em que técnicos experientes estão sendo desligados.
administrados. Então vai ter esse corte de custo aí e vai aumentar o risco ali de obras mal executadas e com menor durabilidade. E a privatização foi apresentada com essa promessa de reduzir a conta da água. E teve de fato ali alguns anúncios iniciais de pequenos descontos para algumas categorias. Só que esses efeitos duraram pouco, meus amigos. Em 2025, a agência reguladora ali já autorizou reajustes para recompor a inflação. Então, do ponto de vista técnico, não houve um aumento real. Só que do ponto de vista do orçamento das famílias, a situação vai ser diferente, porque os salários, obviamente, que não acompanharam automaticamente a inflação dos serviços básicos. E para muitas famílias, a conta de água passou a pesar mais, mesmo ali sem reajustes acima do índice oficial. Só que o maior problema está no futuro, porque os analistas de mercado já vão projetar uma reprecificação ali das tarifas nos próximos anos. E a lógica vai ser clara: os investimentos feitos agora, eles precisam ser remunerados a taxas de mercado. E o que eu quero dizer com isso aí na prática é que a população vai pagar via ali a tarifa por todos esses investimentos que a empresa privada está realizando hoje. Então, muitos desses investimentos vão ser financiados com dívida. E aqui a gente consegue ver o endividamento. Então, isso também entra na conta. Porque pensa comigo, o investimento privado não vai eliminar o custo. Ele vai apenas antecipar o gasto e vai transferir esse pagamento lá para frente. E que vai ter juros embutidos na tarifa. E lembra lá no começo do vídeo que eu falei que a Sabesp aqui, ela vai ter aqui o governo de São Paulo, vai ter aqui também os seus acionistas, vão ter aqui os seus investidores menores, vai ter a Equatorial Energia aqui também, e com a privatização o Estado vai deixar de operar diretamente os serviços de saneamento e vai passar agora a operar apenas como um regulador. Então, em teoria, esse modelo exigia uma agência forte, técnica e também independente, mas na prática não é isso que vai acontecer, porque já em 2025 a atuação da agência reguladora já vai mostrar limites claros. Então, houve alertas sobre riscos hídricos, recomendações técnicas também, que eu comentei naquele gráfico ali com nível emergencial, atenção, etc. Mas mesmo com esses alertas, isso não vai impedir ali a piora do serviço naquelas áreas periféricas. E como eu falei, a agência vai autorizar reajustes tarifários também e vão valorizar metas que priorizam indicadores fáceis de cumprir, enquanto problemas estruturais vão permanecer sem solução. Esses vários outros que eu já comentei também. Então, em áreas rurais ou ocupações informais, o abastecimento vai continuar precário e vai ser amparado, inclusive, por normas flexíveis que vão permitir soluções improvisadas. Então, nós temos um conflito evidente aqui, meus amigos, porque essa mesma administração estadual que vai defender politicamente a privatização, agora ele vai depender da agência reguladora aqui para validar o seu sucesso. Porque se eles reconhecerem falhas graves no serviço, isso vai significar admitir o fracasso do próprio projeto todo aqui. Então, esse contexto vai criar incentivos para minimizar as crises, para suavizar os relatórios também e sustentar essa narrativa de normalidade, mesmo quando a população enfrenta a falta de água. E como eu falei, o Estado teve aquela golden share. Então, esse instrumento vai ser apresentado como uma garantia ali de proteção do interesse público. Mas, na prática, esse alcance é muito limitado. Então, isso significa que o Estado abriu mão do controle sobre o recurso estratégico que é a água, em troca desse veto simbólico ali sobre aqueles aspectos mais formais da empresa que eu já comentei antes. Então, o poder real passou a estar concentrado ali na mão do acionista e em todo o mercado financeiro aí também. Então, o Estado vai ficar aqui restrito a reagir só, eles vão fazer uns react ali na internet e vão fazer muitas vezes tarde com as decisões já tomadas. Então, meus amigos, essa é a minha análise aí sobre a Sabesp. Então, acho que a gente conseguiu chegar na conclusão que a privatização não resolveu problemas históricos do setor, ela vai só mudar a forma como esses problemas vão ser administrados. E vamos falar assim, antes o saneamento operava ali sobre aquela lógica estatal lenta, burocrática, mas tinham ali tarifas controladas, estabilidade do trabalho também e alguma capacidade de planejamento de longo prazo. Mas agora com a privatização, essa lógica vai ser substituída por uma gestão orientada aí ao retorno financeiro. Então agora a empresa passou a funcionar como um
ativo financeiro. E lógico que o objetivo central dela deixou de ser garantir segurança hídrica e vai passar a ser agora gerar caixa. Vai ser também pagar dividendos, vai ser também valorizar suas ações. E dá para dizer que a Sabesp se tornou financeiramente mais atraente. Então tá aqui a Sabesp hoje para o mercado financeiro, porque o caixa cresceu, os indicadores financeiros melhoraram também e o interesse do mercado também aumentou. Só que esse desempenho foi obtido principalmente ali pelo corte de custos, né, cortando as pessoas, estruturando o trabalho dessas pessoas também e priorizando ali os investimentos de retorno rápido. E o acesso à água ali ficou mais desigual também. Então as estatísticas de universalização ali avançam no papel, mas a insegurança hídrica volta a fazer parte da vida cotidiana ali dos bairros periféricos. Então essa distribuição de água passou a refletir de forma ainda mais clara essa divisão espacial da cidade. Então nós temos um modelo aí que está apontando para conflitos permanentes. A população tende a enfrentar tarifas mais altas para financiar esses investimentos, essas dívidas, e vai conviver com um sistema ali que opera no limite para maximizar o retorno financeiro. E agora eu quero saber o que você pensa sobre isso. Você mora em São Paulo? Você não mora em São Paulo? Você está enfrentando uma crise hídrica aí na sua região? Quantos dias você ficou sem água esse ano? Você lembra? Diga nos comentários, expresse a sua opinião. Aqui é um espaço livre para você expressar aí suas opiniões. E também, se você chegou até aqui, não esquece de apertar o like, se inscrever no canal e compartilhe esse conteúdo com alguém que possa aí fazer a diferença. Pode ser um colega, alguém do seu trabalho, alguém que trabalha em alguma prefeitura, em alguns desses órgãos também. E é isso, meus amigos. Um grande abraço e uma ótima semana para vocês.